nesta noite, irmão, é o Espírito, é Ele aqui que nos defende aí. Jesus, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele passou 40 dias com os seus apóstolos, ensinando e orientando tudo ainda que eles precisavam aprender. Porque Jesus, depois da ressurreição, ensinou 40 dias, porque ele sabia que ele ia ser levado ao Pai, ele ia ser transladado, e ele ainda deu as últimas instruções aos seus apóstolos antes de subir para a glória. E a primeira instrução que o Senhor Jesus ele deu para os seus apóstolos não foi para expulsar demônio, não foi para curar enfermos, não foi para pregar o evangelho, não foi para resgatar almas. A primeira ordem que Jesus deu depois do arrebatamento, depois dele ser ressuscitado e antes dele subir para a glória, a primeira ordem que ele deu, ele disse: não saia de Jerusalém antes que do alto seja revestido com o meu Espírito. Diga glória a Deus. Você veja que nem o Senhor Jesus, ele começou o ministério dele antes que ele fosse selado com o Espírito. Jesus começou o seu chamado com 30 anos de idade e morreu com 33. Me mostre na Bíblia uma cura, um milagre de Jesus até ele ser batizado nas águas e o Espírito Santo descer sobre ele. Me mostre na Bíblia onde é que tem uma. Ele esperou 30 anos com paciência pelo tempo e a promessa do Espírito Santo. Diga glória a Deus, porque estava escrito que aquele ao qual o Espírito Santo descesse e sobre ele pousasse, sobre ele permanecesse, esse seria o Filho de Deus, e ele traria sobre si todas as nossas doenças, a morte, e todo o inferno seria destruído pelo poder da sua palavra. Diga glória a Deus. A importância do Espírito Santo. A importância do Espírito. Vocês têm ideia, irmão, quantas pessoas, quantos pastores, quantos obreiros, quantos missionários, quantos levitas, dirigentes de conjunto, que hoje estão desviados por falta do revestimento do Espírito? Eu já vi obreiros expulsar demônio, e o demônio passar da pessoa para o obreiro. Eu já vi. Uma certa vez eu lá no sítio estava orando, e uma obreira foi pegar, ela não está conosco mais, ela foi pegar e o demônio passou para ela, ela começou a se tremer todinha. Chega, me ajuda aqui que está entrando em mim. Falta de quê? Espírito Santo. Porque muitas pessoas se baseiam em sabedoria humana, em conhecimento. Uma vez eu fui expulsar um demônio de um pastor que estava atrás de se matar. Um pastor. Na época foi até na casa de Caxim, que é tio de Lucinha. Um moreno ele, acho que ele mora pro lado de João Pessoa. Cacho liga para mim: pastor, pelo amor de Deus, vem aqui que tem um pastor aqui atrás de se matar. O que é isso? Falta do Espírito Santo. Vai mexer com o inferno sem o Espírito Santo. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Aprenda isso, irmão. Por isso que Jesus disse: em primeiro lugar colocai o meu Espírito, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Qualquer pessoa que tentar enfrentar o inferno sem a presença do Espírito Santo, ele é destruído pelo inferno. Tem muitos destruídos hoje em dia. Tem muito desviado, tem milhares e milhares e milhares de pessoas que estão desviadas do Evangelho, porque foram fazer a obra de Deus sem um revestimento do Espírito Santo. Teve, uns meses aí atrás, teve 2 missionárias que ligou para mim,
Galego estava até comigo na hora. Ligou para mim porque ela ia orar nas pessoas, visitar pessoas, ia ir pregar para as pessoas. Só que quando voltava da oração e da pregação, chegava em casa doente. Era dor de cabeça, era atrás de vomitar. Toda a vida que elas iam, chegava com mal-estar. E aí elas ligaram para mim e começaram a dizer: pastor, nós não entendemos porque nós somos missionária, mas toda vida que nós vamos orar pelas pessoas, e toda vida que nós tentamos pregar para alguém, nós começamos a sentir vontade de vomitar, e começamos a sentir enxaquecas fortes, pastor. Aí eu falei para ela: porque vocês não têm um revestimento do Espírito Santo. Então, irmão, é um perigo porque uma coisa é você passar pelo enxurro de longe, outra coisa é você jogar pedra no enxurro. Se você não tiver protegido, você vai receber ferroada, meu irmão. Você, para lutar com o inferno, porque aqui essa igreja é a única na cidade de Jericó que faz trabalho de libertação? Porque nós pagamos preço. Mas por que as outras não fazem? Porque não paga preço. Se chega uma pessoa endemoniada nas outras igrejas, diz: não, a nossa igreja não faz isso não, só quem faz é aquela lá na favela. Porque nós pagamos preço. Porque nós jejuamos, porque nós toda noite estamos na vigília, nos domingos nós estamos na consagração, nós estamos buscando a presença do Espírito Santo. E o diabo, ele se queima quando nós estamos revestidos com o Espírito Santo. Ele não pode com você. A primeira coisa que ele diz: tem fogo em você, está me queimando. Mas a pior coisa que tem, irmão, porque Jesus disse que nos últimos tempos, por causa da falta do Espírito Santo, o amor de muitos vão esfriar, e por causa do pecado vão se afastar de Deus, vão trocar Jesus pelas essas coisas materiais, que vão ficar secos, vazios, sem a presença do Espírito Santo, e o diabo vai destruir a vida de muitos, porque estão enfrentando o inferno sem a presença do Espírito Santo aí. Então olha para a pessoa e me diga: você é um Espírito Santo, você não é nada. Diabo não tem medo de pastor, diabo não tem medo de obreiro, diabo não tem medo de igreja, diabo não tem medo de Bíblia, que você vai no centro de macumba, tem Bíblia lá dentro também. Se o diabo tivesse medo de Bíblia, não tinha Bíblia dentro do centro de macumba, irmão. O diabo tem medo é do poder da palavra na vida de quem serve a quem? A Deus, porque o Espírito Santo vai usar essa pessoa para libertar a vida das garras do inferno. Diga glória a Deus. E Deus, ele conta com você, que você busca o revestimento do Espírito Santo para você ser um instrumento na mão de Deus, para você arrancar a alma das garras do inferno e o demônio não poder ter poder sobre a sua vida. Qual é o tema hoje? Espírito Santo. Ô nome bonito. Ele é a essência de Jesus. Aí ele disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o outro Consolador para que fique convosco. E há de ser que quando ele vir sobre vós, vocês receberão poder e autoridade do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Para curar enfermos, expulsar demônio, abrir olho de cego, fazer paralítico andar, ressuscitar morto. E todo o poder de Satanás é quebrado através do poderoso nome de Jesus, é através do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Pergunta para seu irmão: tu está se revestindo? É, irmão. Maio pegou um livrozinho, já estava botando o nome das pessoas, de pode parar. Sabe por quê? Porque lá em Efésios 6,10 a Bíblia diz, Paulo fala: a vossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas é contra principados e potestades, demônios que atuam nas áreas celestiais. Quando você está orando por alguém que bebe, você não está lutando, não é contra com aquela pessoa, é com o demônio que está por trás daquela pessoa, fazendo aquela pessoa beber. Você está pronto para encarar ele?
Você está revestido para encará-lo? Na hora que travar a guerra espiritual, você está pronto para expulsá-lo? Você tem autoridade para dar ordem para mandar embora? Aí está a pergunta. Ah, pastor, não enfrente Satanás sem a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Espere em Jerusalém até que do alto você seja revestido do Espírito Santo, para quando você for revestido, você pode ir até Jerusalém, com o fim da terra, Samaria, Jericó, Catolé, Pombal, Cita, onde você for, a presença do Espírito Santo vai estar contigo para te dar vitória. Mas vá só com a bainha. Vá só com a bainha para você ver um negócio. Vá. Vá com a espada cega. Vá. Vá só com... Não vá com a couraça não, para tu ver um negócio. Irmão. Não é brincadeira não. Por isso que o povo chama eu de doido. Ei, pastor, tu é doido. Por quê, homem? Porque você gosta de mexer com o inferno. Não, é o revestimento do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Eu era besta, irmão, não tá metendo mão em cabeça de ninguém. Se eu não tivesse o revestimento do Espírito Santo, eu não era nem louco. Uma vez eu vi um demônio batendo em todos os obreiros. Não matou porque eu estava lá e depois eu acudi através do Espírito Santo aí. Mas não, ele tinha matado tudinho. Batia como se batia num saco velho para tirar a poeira. Era um monte de homem forte e um cabo de um palito de fósforo, irmão. E não tinha quem segurasse ele não, e ele estava rolando todo mundo lá no cacete. Mas aí quando chegou o pequeno Davi, cheio do Espírito Santo, Satanás ele teve que entregar os pontos. Diga glória a Deus, ó. Irmão. Aonde vai o pequeno Davi, aonde vai o profeta, aonde vai o ungido, o demônio tem que esfregar o focinho no chão, tem que dar o braço a torcer. Diga glória a Deus. Agora, vá sem ser ungido, vá de todo jeito, vá só com o nome de Jesus. Oxê, pastor, mas o nome de Jesus não faz milagre? Faz, e grande. Mas o nome de Jesus não tem poder na boca de quem não serve a Deus. Você sabia disso? Você quer fazer um teste aqui, no dia que manifestar um demônio, eu vou chamar você aqui para você usar o nome de Jesus, e você estiver brincando com Deus, para você se o diabo te obedece. Os 7 filhos de Cefa foi usar o nome de Jesus e se deram mal. Eles viram Paulo expulsando demônio, viram os apóstolos expulsando demônio e foram inventar os 7 filhos de um sacerdote. Quando viram o homem manifestaram, juntaram os 7 irmãos, chegaram no endemoniado e dizia: eu te conjuro, Satanás, no Deus que Paulo prega. Aí o diabo olhou e disse: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas quem é vocês? Partiu para cima deles, rasgou a roupa deles, quase matavam eles. Foi notório em todo Israel da pista que aqueles homens levaram, mesmo usando o nome de Jesus. Eu já vi uma mulher manifestada, um monte de pastor, e era o nome: sai demônio em nome de Jesus. Ele dizia: eu não saio. Sai em nome de Jesus. E ele dizia: eu não saio. Vocês não têm força para me expulsar. E sai. Isso começou de 2 horas da tarde, já estava escurecendo, e o demônio dizia: eu não saio, mesmo falando o nome de Jesus. Eu me lembro, foi até lá na Madureira, não sei se você estava lá nesse tempo, foi até um congresso de senhoras. Trouxeram uma buchuda do Mato Grosso, o demônio saiu, entrou na irmã, pronto, bagunçou o culto das senhoras. Tinha pastores de fora, tinha pastores da cidade, e era passando de um para um, ia passando um para o outro, e nada do demônio obedecer. E era usando o nome de quem? De Jesus. A pergunta é: como é que estavam as pessoas que estavam falando o nome de Jesus?
Aí você me pergunta, pastor, me dá uma direção sobre isso? Vocês se lembram dos apóstolos? Eles não oravam e pouco... Não, eles não jejuavam e pouco oravam. Nas vezes que Jesus chamava eles para orar, eles iam dormir. Ou eu estou enganado? Hã? Jesus chamava eles para as vigílias, em vez deles orar com Jesus, eles iam dormir, olha. Chegou os discípulos de João, e chegou os discípulos de fariseu, disse, mestre, por que nós jejuamos, e os seus não jejuam? Eles não jejuavam. Jesus disse, mas vai chegar um dia que quando eu for levado, eles vão ter que jejuar. Quando ele chega no jovem lunático que começa de um por um, tentar expulsar o demônio em Jesus, o demônio diz, eu não saio, vocês não me tiram. Sai daí que agora é Pedro. Pedro chega, sai demônio, você também sai não. Aí João disse, Pedro, você, agora é minha vez, é João agora. Ei, demônio, vai. Sai também não. E era passando de um. Aí Jesus chega por trás da multidão, porque eles estavam sendo escandalizados, e aí Jesus pergunta para aquela multidão, por que perturba os meus discípulos? O pai do jovem olha para Jesus e disse, mestre, eu trouxe o meu filho endemoniado para que os seus discípulos expulsassem, mas nenhum deles teve autoridade para expulsar. Aí Jesus olhou e disse, ô geração má e perversa, até quando estarei convosco, até quando suportarei as vossas incredulidades? Jesus olhou para o demônio e disse, demônio, sai dele aí. O demônio saiu e Jesus foi para casa. Quando eles chegaram lá e ficaram se perguntando, vamos perguntar ao mestre por que nós não podemos expulsar esse demônio. Quando chegaram para o mestre, disse, mestre, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Aí ele disse, por falta de jejum e oração. Está na Bíblia. Jejum, casta de demônio só sai com jejum e esforço. Não é só orar, não é só vai ter que ter também esforço, meu irmão. Aí a maioria hoje dos líderes espirituais não estão nem aí com jejum, aí. É com os buchos quebrados. Dia de domingo estão tudo deitados nas redes, tomando água de coco, viajando, passeando, indo para tomar banho em piscina. Procura as portas abertas das igrejas para você ver se dia de domingo estão tudo fechadas. É banho de açude, é piquenique, é festinha para cá, festinha para lá. E aí estão esquecendo de buscar o essencial, que é o Espírito Santo em primeiro lugar. Diga glória a Deus. Deus não importa que você vá a um piquenique, Deus não importa que você vá passear com sua família, mas Deus, Ele quer que você coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Pastor, já faz um mês que eu não jejum. Pastor, muito pouco eu estou orando. Pastor, eu mal leio a Bíblia. Meu irmão, você está se esquecendo de buscar o revestimento do Espírito Santo. O revestimento do Espírito Santo é essencial na vida daqueles que fazem a obra de Deus. Olha. Nós somos separados. Quando nós fomos chamados para pastor, para obreiro, para presbítero, aprenda isso hoje, você foi separado, você não pode ser igual às pessoas desse mundo não, você tem que ter uma vida exemplar diante de Satanás e diante de Deus. A Bíblia diz que as suas obras, os seus testemunhos tem que ser para dentro e também lá para fora. Como é que você vai expulsar um demônio de mentira mentindo? Demônio da mentira, eu te dou outro, sai. Aí o demônio disse, eu uso a sua boca. Você mente demais. Olha aí. Demônio da fofoca, saia em nome de Jesus. Sai não, que você é uma fofoqueira. Tu fala até das baratas que passam no teu telhado. Está repreendido Satanás, está repreendido o diabo. Está não, eu te uso. Espírito da mágoa, eu te dou, sai em nome de Jesus. Ele disse, saiu nada, o seu coração está sujo. Você não perdoa. Sai em nome de Jesus. Sal não.
Você não tem autoridade contra mim. Espírito do vício, vai saindo agora, em nome de Jesus. O demônio disse, não saio, porque você fuma escondido. Irmão. Toma um escondido. Espírito do jogo, vai embora. Não, sal não, você joga. Irmão. Espírito da moralidade, vai-se embora, pombagira. Não, sal não, você veste roupinha curtinha, gosta de mostrar a bunda, as pernas. Você é vaidosa. Irmão. Qual autoridade que nós vamos ter? Qual a autoridade que nós vamos ter? Ser crente só dentro da igreja. O que é que você vai ganhar se você ganhar o Espírito Santo só dentro da igreja? Mas passou daquela porta, o Espírito Santo fica aqui dentro. Qual é a mudança? Qual é a mudança? Como é que você vai expulsar um demônio de dentro da tua casa assistindo novela? Está lá o demônio dentro da tua casa, assistindo novela da Globo, da SBT, do inferno. Aí canta aquele, Jesus entra na minha casa. Jesus entra na minha casa. É aquela. Aí Jesus disse, meu filho, me perdoe não. Tira a novela para eu entrar. Tira a fofoca para eu entrar. Tira a mentira para eu entrar. Tira aquele gatinho lá para eu entrar na tua casa. Tira a pornografia para eu entrar na tua casa. Vai tirando que eu vou entrando. E o diabo, olha. Olha para o Senhor e diga, o diabo conhece quem é e quem não é, quem serve e quem não serve, quem fala a verdade e quem fala a mentira. O diabo conhece, irmão. Ninguém engana o diabo e nem engana Deus. O Espírito Santo é o distintivo de qualquer pessoa que recebeu Jesus no seu coração. Por isso que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, foque no Espírito, busque o Espírito, converse com Ele, diga, Espírito Santo, faça morada em mim, Espírito Santo. Espírito Santo, me dê uma mente pura, uma mente limpa, que a minha mente seja como a mente de Cristo. Espírito Santo, dirija os meus caminhos, as minhas atitudes, os meus desejos, as minhas vontades. Peça para o Espírito Santo fazer parte da tua vida. Mas nós só chega dentro da igreja para pedir cura, para pedir porta de emprego, para pedir casamento, para pedir isso, para pedir aquilo. É só pedir, 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 pedir. E o Espírito Santo fica esperando da sua boca ouvir você convidar para morar contigo. O que adianta Deus te dar uma cura, meu irmão, e o diabo vai tomar lá fora? O que adianta você receber milagres de Deus, com uma semana tu está do mesmo jeito, pior ainda, porque você não aprendeu que se você não colocar o Espírito Santo na sua vida, tudo que Ele te dá, o diabo vai tomar amanhã. Por isso que nós temos que colocar o Espírito Santo em primeiro lugar, para que tudo que você ganhar da parte de Deus, estejam guardado pela presença santa do Senhor. Diga agora, Deus, e o diabo não possa mais tirar de você, irmão. Que adianta pedir um casamento quando é não dá um ano, está separado. Foi Deus que deu, Deus deu, mas você não colocou o Espírito Santo no teu casamento. Lá vem o diabo e destrói. Você pede o comércio a Deus, Deus vai te dar um comércio, mas você começa a ser infiel a Deus e começa a colocar o trabalho em primeiro lugar, o diabo vai vir, vai destruir com o teu comércio. Aí você vai dizer, o Senhor tomou meu comércio. Não foi o diabo.
Porque você esqueceu de colocar a presença do Espírito Santo no teu comércio aí. Deus dá, mas Deus não toma, o diabo é quem tira. Deus te dá saúde, com pouco tempo tu está doente do mesmo jeito. Que foi isso? Foi brecha que você deu para que a proteção de Deus saísse de você e o espírito da doença entrasse em você novamente, irmão. Mas aí as pessoas, não é Deus, pastor. A Bíblia diz que do céu não vem nem o mal. Vem dos nossos pecados. O pecado atrai doença, o pecado atrai a morte, e tudo o que acontece na nossa vida, nós não vamos questionar com Deus não, porque é brecha que nós estamos dando para que o demônio venha trazer problema para a nossa vida. Tem uns que saem das igrejas, eu vou sair da igreja porque não sei o que, e não sei o que, não, irmão, é brecha. É brecha, pode ir para a igreja do mundo todo, vai continuar doente, vai continuar endemoniado, vai continuar derrotado, vai continuar fracassado, porque não aprendeu que não é igreja, é colocar o Espírito Santo em primeiro lugar na sua vida, que a sua vida vai mudar. Diga glória a Jesus. Eu vou para a igreja universal porque vai mudar a minha vida. Vai não. Eu vou para a igreja mundial porque vai mudar a minha vida. Vai não. Eu vou para a igreja Assembleia porque vai mudar a minha vida. Não vai. Eu vou para a igreja Batista da Restauração que vai mudar a minha vida. Não vai. Só vai mudar a sua vida no dia que você colocar a sua vida na presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Crente de placa de igreja vai ficar no arrebatamento, mas crente que ama a palavra de Deus vão ser todos arrebatados. A não ser que eu esteja enganado, né, irmão Gleice? O Espírito Santo está sempre aqui tentando nos ajudar. O Espírito Santo está hoje aqui tentando ajudar você. Vai deixar? Você vai deixar o Espírito Santo te ajudar hoje? Porque você sabia que tem coisa na tua vida que você não deixa Deus tocar nela? Tem coisa na nossa vida, eu vou provar na Bíblia para vocês. Quando o jovem rico chegou na presença de Jesus e disse: mestre, que farei eu para entrar no reino? Jesus disse: olha, vende tudo o que tu tens, guarda a minha palavra, segue-me e terás o tesouro nos céus. Aí quando Jesus falou assim, vendeu os bens, aí o caba já disse: vou nada, vender meus bens, vender minhas verdades, meu gado, minhas ovelhas, seguir o Jesus. Tchau, Jesus. Olha, a pergunta, ele deixou tocar? Era o que prendia ele, porque Jesus, ele disse: olha, verdadeiramente tu guarda a minha palavra, mas te falta uma coisa. E era justamente porque ele era avarento. Jesus provou no que ele tinha, na avareza. Mas quando Jesus provou ele na avareza, ele provou que ele colocou a avareza maior do que a palavra do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Quando ele deu as costas, partiu, Jesus chamou seus discípulos e disse: está aí, ó, como é difícil um homem que ama as coisas do mundo entrar no reino dos céus. Tem coisa na tua vida, olha pastor, diga, tem coisa na sua vida que você ainda não deixou Deus tocar. Você entendeu por que é que custa as pessoas ser libertas? Porque a pessoa só é liberta quando se entrega por completo. Aí. Enquanto você não se entrega por completo, você não é liberto. Mas no dia que você se entrega por completo, o Espírito Santo, ele faz você nascer de novo e ele vai colocar dentro de você aquela palavra tão linda e tão maravilhosa que é a presença do Espírito Santo. Entra dentro. Aí a Bíblia diz que quando você tem o Espírito Santo, você já não dirige você mesmo aí. Quem é que te dirige? O céu. O céu é quem te dirige. Quando os apóstolos queriam pregar num lugar, o Espírito Santo dizia: vai não, e eles obedeciam. Tudo que eles iam fazer,
que o Espírito Santo não estava de acordo, o Espírito Santo falava no coração: não faça isso, meu servo, e eles obedeciam. Porque só quem pode obedecer a palavra de Deus são aqueles que são selados com a presença do Espírito Santo. Porque a própria Bíblia diz que aqueles que andam da carne não obedecem à palavra de Deus, somente aqueles que andam no Espírito. Diga agora: Deus consegue ouvir a voz do Espírito Santo aí. Quando você, mulher, tem um Espírito Santo, que você veste uma roupa, que você bate o olho no espelho, o Espírito não precisa pastor, não precisa marido, não precisa o vizinho, não precisa ninguém. O próprio Espírito Santo, ele fala íntimo: olha, minha serva, essa roupa já não é mais para você. Você cria nojo, você se sente mal na hora que você veste uma roupa, e o Espírito Santo cobra de você que não é para você vestir mais. Mas o que acontece? Que quando nós estamos carnais, você pode andar pelado no meio da rua, você não sente mais o Espírito Santo falando com você. Ao contrário, você vai se sentir bem andando nua, andando mal vestida. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos morada do Espírito Santo, nós somos santuário do Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos morada do Espírito Santo, vaso do Espírito Santo. E quem é vaso, irmão, não anda mostrando o seu corpo. E quem é vaso, meu irmão, não anda mostrando sexualidade. Quem é vaso, mostra a glória do Espírito Santo. Diga a glória a Deus. Aonde você passar, as pessoas olham para você e vê a presença do Espírito Santo estampada no seu rosto, na forma de vestir, na forma de falar, na forma de agir. Você mostra-se o Espírito Santo às pessoas, irmão. A sua vida, ela é estampada pelas suas atitudes, e aí as pessoas vão olhar verdadeiramente se você é selado ou não pelo Espírito Santo. Quem é selado pelo Espírito Santo não escandaliza. Quem é selado pelo Espírito Santo não faz vergonha ao Evangelho. Quem é selado pelo Espírito Santo não dá trabalho a pastor. Quem é selado pelo Espírito Santo não dá trabalho a Jesus, irmão. Quem é selado pelo Espírito Santo é usado pelo Espírito Santo para ganhar almas e ser testemunha veloz da presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele quer usar você para ganhar alma. Mas é preciso você entregar a sua vida por completo na presença do Espírito Santo. Ou entrega ou não entrega. Tem muitas pessoas que se ajoelham, aí diz: oh Jesus, Senhor, me usa como Paulo. Se não for como Paulo, Senhor, também pode ser como João, como Pedro. Me usa para curar, Jesus. Me usa para expulsar demônio, abrir olho de cega, aleijado andar. E pede, e pede, e pede, e pede. E Deus não dá. Você acha que Deus vai te dar alguma coisa a você se você ainda não se deu? Nicodemos chega para um mestre e disse: mestre, e foi nas escondidas, foi à noite, com vergonha dos seus companheiros. Aí chegou e disse: já? Meu Pai do céu, vamos ficar em pé em nome de Jesus.